Já amanheci o dia indo no mercado procurando milho, porque eu estava com muita vontade de comer mingau, né? Mingau com aquele franguinho gostoso, peitinho de frango. Tava no setor errado, na verdade o milho estava do meu lado, eu passei e nem percebi. A um precinho bom, eu peguei 2 bandejas. Aí foi também em busca do meu cheiro verde, acabei pegando cebolinha e coentro, salsinha, não sei, um dos dois. Só que eu fui até o caixa e acabei não levando, só trouxe a cebolinha porque, não gosto muito de coentro, ou salsinha, né? Aí chegando em casa, já fui lavando os milhos, né? Que eu lavo tudo. E para começar o processo de fazer o meu delicioso mingau, picando aí. O mingau não tem muito segredo, né? Bater no liquidificador, temperar e ficar mexendo até dar o ponto. Bom, é o que eu sei, né? Desde criança. E enquanto isso, nesse processo de fazer o mingau e tudo, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? O que aconteceu? Eu sempre fui uma menina curiosa, sabe? Então, quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro namoradinho. E naquela época era cerca de madeira, né? Não era raro ter muro, muito raro. Aconteceu que eu fui namorar e cheguei da casa do meu namorado, fui escovar meu dente e já estava de noite, eu acho que eram umas 10 horas da noite. E aconteceu que no fundo dessa casa, da vizinha, era uma casa vizinha assombrada, e no fundo nessa casa morava uma família. E o pai dessa criança batia muito nele na época e fazia com que ele dormisse no quintal. Infelizmente, isso aconteceu. E toda vez a gente via ele lá no quintal dormindo. Eu não sei por que nunca denunciaram, não sei o que acontecia antigamente, mas eu lembro que ele sempre estava lá no quintal dormindo. Aí nesse dia que eu estava escovando meu dente, eu vi do outro lado da cerca 2 olhinhos olhando para mim. Era de noite, né? Aí eu pensei assim: o fulano vai me assustar. Só que antes do fulano me assustar, eu vou assustar ele. Cheguei bem perto da cerca e dei um grito: Fulano, saia daí! No que eu gritei, era né? Levantou um menininho branco, branco. Eu falo que era um menino. Ele era branco, branco, branco. E eu não vi o sexo dele. Ele tinha um cabelinho bem branco. Aí ele olhou para mim assim, bem assustado, assim. E respirou bem fundo, que até chegou a afundar o pescoço dele, assim. Sabe quando você respira fundo e afunda, assim? E ele ficou olhando para mim e pulando, mexendo a mãozinha. E eu fiquei olhando para ele. Sim, tipo, eu não tava entendendo, mas também, sei lá, não pensei em nada. Aí o que aconteceu? Ele saiu correndo e parou bem no meio do quintal. Era um quintal grande, com bastante árvores frutíferas, né? E no fundo desse quintal tinha uma plantação de repolho que eles tinham feito lá, né? Aí ele saiu correndo, parou bem no meio do quintal e virou só o rosto para mim e deu um grito. No que ele deu um grito, ele saiu correndo e parou bem na frente da plantação de repolho. E lá ele só virou a cabeça também. Olhou para mim de novo e deu um grito e pulou na plantação de repolho. Aí é que caiu minha ficha, que não era a criança que morava lá. Aí eu gritei, gritei, gritei. Eu lembro que a minha irmã veio, pegou eu por trás, porque a minha perna ficou mole e eu gritava pro meu avô, que era pro meu avô acudir o menininho que tava passando frio e que tinha pulado na plantação de repolho. O meu avô abriu a cerca, procurou, não encontrou ninguém,
Ninguém, ninguém, ninguém. Aí todo mundo ficou sabendo dessa história, a rua inteira ficou sabendo. E eu falei que era o menininho pé de ferro, né? Não sei quem era. Até hoje eu me pergunto o que eu vi. Se era um fantasma, se era um ET, não sei. E ficou conhecido como a história do menininho pé de ferro. E diz o menino que dormia no quintal, que não era esse que eu vi, que no outro dia ele viu esse mesmo menininho em cima do abacateiro chorando. Chorando, chorando, chorando. Só que no dia que ele viu esse menininho em cima do abacateiro chorando, ele saiu correndo. E nesse dia ele não teve coragem de ficar lá no fundo da casa. Essa casa ela era muito falada, né? Ela foi derrubada, mas ela era muito falada por ser uma casa antiga, ter porão, ter aqueles piso de madeira, né? Então ela era tida como uma casa assombrada. E ficou. Por isso, já perguntei para várias religiões, ninguém deu resposta certa para mim. A minha avó, que é muito espiritualista, disse que era para eu ir lá, no mesmo horário que eu vi essa criança, e batizar, para eu ser madrinha desse menino, como se ele fosse meu afilhado, né? Porque diz que talvez ele tenha morrido sem batizar. E é isso. Ontem eu fiz o processo do mingau para vocês. Só que daí não deu para eu terminar e nem mostrar. Porque chegou o rapaz aqui da internet e ele ficou mexendo e demorou muito. Passou mais da hora do almoço, foi mais para 2 horas ele mexendo aqui, tentando arrumar. E eu acabei não gravando para vocês como que ficou o meu mingau. Eu vou mostrar para vocês agora, peraí. Olha como que ele ficou. E meu marido já comeu, a gente já comeu ontem. E sobrou hoje ainda. E agora eu vou almoçar. E vou comer um pouquinho para dar água na boca de vocês. Certo? Espirrou uma copinha. Meu gato já começou a gritar, né? Para vocês meu pratinho. Muito bom. Quase derrubei vocês aqui. Muito bom. Ó. Muito, muito bom. Muito cremoso. Ó. Bom demais. Eu tempero a carne separado do mingau, porque eu acho que pega mais sabor na carne. Aí eu tempero o mingau e tempero a carne. Aí depois que a carne tá bem temperadinha, bem suculenta com o tempero, eu jogo no mingau. Não sei se já fazem isso, né? Eu faço assim. Ficou muito bom. Façam aí, é rapidinho de fazer. Vocês viram o processo aí, né? É rapidinho. É isso, só pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, curta, comenta e compartilha. Tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu mostrar pra vocês os únicos tapetes que eu tenho na minha casa. Olha,
Esses são os únicos tapetes que eu tenho na minha casa. Esse é tapete avulso, esse, aquele e aquele. Esse é um parzinho, esse é um jogo de banheiro, o único que eu tenho. Esse daqui a minha filha veio e levou um. Essa passadeira tinha um tapetinho, não sei quem levou, se foi meu filho ou minha filha. Esse daqui tinha uma passadeira, meu filho veio e levou embora. O que eu queria mostrar pra vocês, as cores deles. Tem 3 anos esses tapetes e as cores continuam vivas, olha. Eu lavo com alvejante, eu lavo com sabão caseiro, que vai bastante química, né? E continua aí, ó, cores vibrantes. Eu uso linha boa, né, pra fazer os tapetes, eu acho que é isso. Até as florzinhas, ó, continuam num tom bonito. E é isso. Quando eu falo que a minha casa é casa de ferreiro, espeto de pau, é sobre isso que eu falo. Mas vai mudar, porque eu vou fazer tapetes novos, porque a minha casa merece. Certo? Então tá bom. Tchau. Durante 2 semanas atrás, eu comecei um projeto. E hoje eu fiquei o dia todo nele. E eu queria muito mostrar para vocês como que terminou esse projeto. Foi um projeto lento. Às vezes eu desanimava, às vezes eu me animava. Mas eu tô muito animada, porque é um projeto para mim. E eu tô muito feliz. E eu queria mostrar para vocês o resultado desse projeto. Certo? Ele tá medindo 1,45 m. Ele ficou grande. Bom, eu não sou muito alta, mas é quase do meu tamanho. O meu lindo tapete hexágono que eu terminei. Eu vou mostrar pra vocês como que ele fica no chão. Peraí. Aqui, ó, ao vivo. Vou mudar aqui. Deixa eu arrumar, porque eu só joguei ele aqui, né? Aí. Olha como que ele ficou. Terminando lá a passadeira que eu acabei de mostrar pra vocês. Já vim aqui correndo terminar meu puxa-saco. Porque, ó, tá vendo aquele? Tem há muito tempo. E meu querido esposo está cobrando um puxa-saco que combine com a passadeira. Vocês acreditam nisso? Daí agora à tarde eu comecei a fazer esse puxa-saco aqui. Porque esses tons aqui acabaram, tons terrosos, só sobrou esse. E daí eu tô fazendo com cru. Tá ficando bonito. E eu vou fazer pra ele. E é isso, certo? Eu falo muito certo, né? Tem que parar de falar esse certo. Acostumei. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, tá? Comentem. E gostaram da história de hoje? E aí, o que vocês acharam? É igual eu falo, gente. Eu já passei por muita coisa na minha vida sobrenatural. Eu tenho 45 anos, mas eu comecei com uns 15 anos. Na verdade, com 12 anos já começou a dar sinais. Mas com 15 anos pra cá foi pra valer. Hoje em dia faz 2 anos que eu tô bem, tranquila, tá? E é isso. Curta, compartilha e dá seu like que tem mais histórias pra contar até dessa casa aqui onde eu moro. Mas isso vai para um vídeo lá pra frente. Tá bom? Beijos.